Se você se sente cansado, estressado, frustrado, o estudo não está rendendo, calma lá que provavelmente não é falta de esforço, não é falta de vontade, muito menos falta de inteligência. O que pode estar acontecendo é apenas uma falta de organização funcional. Olá, eu sou Maria Luísa, estudante de fisioterapia, e eu quero compartilhar com vocês alguns conselhos que eu estou aplicando no meu dia a dia para melhorar o meu rendimento acadêmico. Espero que também possa te ajudar e vamos começar. Primeiro de tudo, vamos a um exemplo. Temos Joãozinho e Luquinhas. Joãozinho, ele decide que vai começar a estudar 2 horas por dia, todos os dias. Chega o primeiro dia, ele não preparou nada. Simplesmente vai para a mesa do quarto dele, senta, e aí ele percebe que o material dele não tá ali. Aí ele levanta, vai procurar a mochila, pega a mochila, volta. Aí ele vai, coloca as coisas na mesa, mas ele não sabe muito bem por onde começar. Então ele começa a abrir todos os cadernos, ver se tem data de prova, ver se tem data de trabalho. E ele pega o caderno, o livro não tá lá com ele. Aí o que ele faz? Levanta de novo, vai procurar o livro, volta. Na hora que ele abre o caderno na mesa, não tem mais espaço. Aí ele levanta, começa a tirar toda a bagunça de cima da mesa para guardar. Aí ele guardou, voltou, agora sim. Abriu o livro, abriu o caderno. Ali ele já tá um pouquinho estressado por causa de todo esse rebuliço, mas começa a estudar mesmo assim. Estudando, chega num ponto que ele acha muito interessante. Aí ele começa a fazer um monte de pesquisa a respeito daquilo e vai abrindo na mente dele um monte de abas que ele não estava preparado ainda para ouvir e aprender a respeito, porque ele ainda não tinha nenhum embasamento tão específico assim. E isso vai começando a cansar ele. Vai cansando, até que chega uma hora que ele não tá entendendo mais nada. Aí ele para, começa a fechar aquele monte de aba do computador, já frustrado, cansado, olha pro lado, já tá de noite, aquelas 2 horas já viraram 6 e ele não rendeu nada. Aí ele vai, levanta, vai pegar uma água, volta, olha para aquilo tudo, aquele monte de caderno, aquele monte de matéria que ele ainda tem que fazer. O que ele faz? Amanhã eu volto e tento de novo. Mas ele sai com aquela sensação assim que ele não vai voltar amanhã. Provavelmente vai demorar mais de um dia para ele tentar de novo. Enquanto isso, temos o Luquinhas. O Luquinhas também decidiu que ele vai estudar 2 horas por dia. Mas sabe o que ele fez antes de começar? Ele sentou na mesa dele, pegou uma agenda e começou a anotar as coisas que ele tinha para aquele semestre. E começou a ver qual era a prioridade dele. E definiu uma ordem. Simplesmente definiu uma ordem para elas. Depois, tirou tudo da mesa dele e começou a organizar. Deixou somente aquilo que ele ia usar para estudar e nada mais. Pronto. Chegou num outro dia, ele foi cumprir aquelas 2 horas de estudo dele. Sentou, já tinha um caderno, já tinha o livro, já tinha a lista de prioridades dele. Pegou, começou a estudar. Quando dava alguns minutos, o despertador dele tocava, ele levantava, ia tomar uma água, voltava. E quando estava perto dele acabar aquelas 2 horas, ele fez uma revisão ativa de tudo que ele tinha visto no dia. Ele estava um pouquinho cansado? Sim, pois era uma rotina nova para ele. Mas ele estava se sentindo satisfeito, porque ele tinha cumprido as 2 horas, ele tinha sentido que aquele estudo rendeu para ele, e ele estava naquela esperança de, no outro dia, conseguir estudar até um pouquinho mais. Percebe que os dois, eles tiveram as mesmas 2 horas, só que um extrapolou e não rendeu nada, e o outro usou apenas essas 2 horas e sentiu que o estudo dele rendeu e estava disposto a voltar no outro dia para fazer esse mesmo esforço. Se for olhar, os dois tiveram que se esforçar para sentar para estudar, os dois tiveram que forçar a mente deles para aprender algo novo, mas um saiu entendendo alguma coisa e o outro saiu somente frustrado. Essa diferença que acontece é justamente pela organização. Um faltou e o outro teve. E aí, falando sobre a organização, a gente entende que ela está conectada ao nosso desempenho acadêmico. E para ter bons resultados, nós precisamos de algumas coisas. Já vai anotando aí que eu vou falar elas a partir de agora. Primeiro de tudo, nós precisamos de uma atenção inteligente. Porque o nosso cérebro, ele tem um limite de decisões a tomar diariamente. Isso significa que as primeiras decisões do dia, elas têm uma maior qualidade. No passar do tempo, essas decisões elas vão ficando mais empobrecidas, porque o nosso cérebro ele vai se cansando ao longo do dia. E quanto mais decisões a gente deixar para fazer, pior elas vão ficando. Isso significa que a gente precisa já ter estabelecido o que a gente vai estudar, onde a gente vai estudar, quando a gente vai estudar e como a gente vai estudar. A partir do momento que a gente decide essas coisas,
o nosso cérebro ele não vai mais precisar se preocupar com elas. Então isso diminui a carga cognitiva. Não adianta a gente falar que vai estudar e as coisas disponíveis para estudar se elas não estão organizadas, bem definidas e planejadas para aquilo. A segunda coisa que você precisa saber é consistência e constância. A organização também exige isso, porque não adianta nada você começar uma coisa, depois desfazer e iniciar uma outra do zero, depois parar e começar uma outra de novo. Não, você precisa planejar e executar. E essa parte da organização, às vezes a gente acaba achando que não existe, né? A gente gosta ali de organizar naquela hora e depois não seguir com a organização já estabelecida. A gente começa a querer fazer outras. Mas é muito importante que a gente foque naquela que a gente estruturou e siga adiante. Se depois de um tempo ela não faz mais sentido, é justo que a gente mude. Mas de início é necessário que a gente faça ela, e muito bem feita, na melhor maneira possível que a gente puder. Então vamos lá. Constância. Constância é você fazer sempre, você ter aquela disciplina em executar aquele planejamento. E a consistência vai colocar a questão da qualidade daquela disciplina. Então não basta você fazer todo dia, você tem que fazer todo dia muito bem aquilo, da melhor maneira que você puder. Terceira e última, mas não menos importante, é a qualidade de esforço. Lembra no nosso exemplo? Os dois se esforçaram, mas um se esforçou com qualidade, com inteligência, e o outro se esforçou por se esforçar, porque ele não tinha um foco, não tinha um objetivo. E isso é muito importante a gente entender. Você precisa fazer uma relação entre o seu esforço e o seu resultado. Quanto maior for a qualidade do seu esforço, mais resultados você vai ter, menos tempo você vai gastar, menos energia vai te consumir. Mas quanto menor for a qualidade do seu esforço, por mais que você se esforce muito, você vai gastar muito tempo, você não vai render, o conteúdo não vai fixar, então você está meio que desperdiçando aquilo ali, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha essa noção do quanto a gente está se esforçando e quais são os resultados que esse esforço está trazendo. Quando você vai fazer um esforço de qualidade, quando você já tem um tema programado para estudar, e você estuda apenas um tema por vez, quando você tem um objetivo muito claro a respeito daquele estudo e quando você tem um estudo ativo. Você só não vai ler por ler. Você vai ler, você vai tentar explicar aquilo que você leu, você vai fazer exercícios, você vai tentar compreender e conectar com outros assuntos que você já viu anteriormente. Você vai buscar fazer um estudo ativo daquilo. Agora, quando eu sei que o meu esforço está sendo de baixa qualidade? Quando eu estou lendo por ler, sem prestar muita atenção nas coisas, quando eu tento pegar 1001 temas para poder estudar ao mesmo tempo e não fecho nenhum deles, aí você já pode saber que a fadiga vem, mas o resultado não vem. Então vamos lá, só para a gente resumir e concluir esse vídeo. Nós precisamos de uma organização funcional para que o nosso desempenho acadêmico seja melhor e mais eficiente. Para isso, nós vamos precisar de uma atenção inteligente. A segunda coisa é constância e consistência. E terceiro, você precisa de uma qualidade de esforço. Use esses conselhos para você se organizar e estabelecer uma rotina. Você não precisa de um planner perfeito, impecável, você não precisa daquela rotina perfeita, maravilhosa. Você só precisa de ter clareza naquilo que você vai fazer e a organização ela te possibilita isso. E com o básico você já consegue alcançar bons resultados. E a partir deles você vai implementando e vai melhorando. É isso por hoje. Esse tema ele é muito amplo, tem muitas coisas que dá pra gente aprofundar e comentar a respeito, mas vamos ficar por aqui, que com esse conteúdo você já pode colocar em prática e ter bons resultados. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho dessa organização voltada especificamente para o meu curso de fisioterapia. Até a próxima, tchau, tchau!